Você já parou para pensar na ideia de viver para sempre? Não em um sentido espiritual, mas como uma cópia perfeita da sua mente, seus pensamentos, suas memórias, existindo digitalmente? A possibilidade de fazer o upload da nossa consciência para um computador ou para um novo corpo parece ficção científica, certo? Mas e se eu te disser que, segundo alguns dos maiores futuristas do mundo, essa realidade pode estar mais próxima do que imaginamos, talvez até antes de 2045? Neste vídeo, vamos mergulhar no fascinante e complexo universo da imortalidade digital. Prepare-se para explorar as tecnologias emergentes que prometem desafiar os limites da vida biológica, entender os dilemas éticos e filosóficos que surgem com a ideia de uma mente-nuvem e descobrir como a inteligência artificial está pavimentando o caminho para essa que pode ser a maior revolução da existência humana. Você está pronto para repensar tudo o que sabe sobre a vida, a morte e o futuro? Então, fique conosco. E se o tema te fascina, já aproveite para se inscrever no canal, para não perder nenhuma de nossas explorações sobre o futuro da humanidade. Parte 1. A promessa da perenidade e o eco do tempo. Olá a todos. Já se pegaram divagando sobre o mistério da existência? Sobre o que aconteceria se a própria finitude, esse limite inquestionável que conhecemos como morte, pudesse ser de alguma forma redefinida? Não estou falando de conceitos espirituais ou de fantasias místicas, mas de algo que a ciência e a tecnologia, com passos audaciosos e cada vez mais firmes, sugerem como uma possibilidade concreta. A capacidade de preservar a essência do que somos, nossas memórias, nossa personalidade, nossa própria consciência, além dos confins do nosso corpo biológico. Parece uma trama de filme, eu sei, mas o que se essa ficção científica estivesse, na verdade, se transformando em um roteiro para o nosso futuro mais próximo? E se essa mudança monumental pudesse se manifestar antes mesmo de marcarmos o ano de 2045 no calendário? Como alguém que tem dedicado mais de 2 décadas a perscrutar as reviravoltas da história humana, posso afirmar com convicção que as revoluções mais impactantes raramente se anunciam com alarde. Elas se insinuam passo a passo até que, de repente, o panorama completo se revela irreconhecível. E estamos à beira de uma dessas transformações sísmicas. Desde os primórdios, a humanidade tem se debatido com a inevitabilidade da finitude. Nossas lendas, nossas filosofias e nossas religiões estão repletas de anseios por uma vida que transcenda a breve passagem terrena. Sonhamos com elixires da juventude, com ressurreições, com paraísos eternos. No entanto, o que está emergindo agora não é fruto da fé ou da alquimia, mas do bit, do chip e de algoritmos cada vez mais sofisticados. Estamos diante da potencial materialização de um ideal milenar, um download da própria alma para uma nova forma de existência. Já sentiram o tic-tac implacável do relógio em suas vidas? Aquela percepção de que cada instante, cada vivência, cada lição aprendida está inexoravelmente se afastando para o passado, levando consigo a vitalidade, as pessoas que amamos e o vasto compêndio de quem nos tornamos. A perspectiva de que todo o seu conhecimento, todas as suas experiências, o mapa da sua individualidade, possam simplesmente se desvanecer no último suspiro, é algo que nos confronta com nossa própria pequenez. Mas e se pudéssemos desativar essa ameaça, como uma luz que se apaga no cair da noite, transformando o ocaso em um novo amanhecer digital? O que faríamos com o dom de uma continuidade sem precedentes? E se a chave para a perenidade não estivesse em um plano etéreo, mas na imensa e crescente capacidade de armazenamento de informações? Pensem nas implicações. O conceito que está ganhando força, frequentemente rotulado como transferência de consciência ou upload mental em círculos científicos e de futurologia, propõe exatamente isso: a viabilidade de transpor o conteúdo integral da mente humana, cada fragmento de memória, cada matiz de personalidade, cada fio de pensamento, cada impulso emocional de sua arquitetura biológica para um substrato não orgânico. Isso poderia se traduzir em uma plataforma computacional, uma vasta teia de inteligência artificial,
ou até mesmo um arcabouço robótico. A hipótese central é que, uma vez digitalizada, sua essência poderia persistir em uma nova roupagem, imune às vulnerabilidades e fragilidades da matéria. A premissa não é a de uma mera réplica, mas, conceitualmente, a persistência da sua própria consciência em um invólucro inédito, um novo prefácio para a odisseia da sua existência. Para compreendermos a audácia de vislumbrar um cenário tão transformador, precisamos revisitar o ritmo quase febril do avanço tecnológico, uma cadência que desafia nossa percepção mais rudimentar do tempo. Por milênios, a marcha do progresso foi gradual, quase imperceptível dentro do ciclo de vida de um ser humano. No entanto, a partir do século XX, impulsionada pela eletrônica e, mais recentemente, pela inteligência artificial, ingressamos em uma trajetória exponencial. A célebre observação sobre o poder de processamento, dobrando aproximadamente a cada 2 anos, por exemplo, não é apenas uma estatística. É a pulsação de uma revolução que nos projeta para um amanhã outrora inconcebível. Cada refinamento nos microprocessadores, no volume de armazenamento de dados, na nossa compreensão da complexidade neural, representa não um mero avanço, mas um salto quântico. Estamos testemunhando a alvorada de uma era onde a linha que separa o natural do artificial se torna cada vez mais difusa, quase imperceptível. Parte 2. A singularidade e o desafio da existência. Quando mencionamos o ano de 2045, muitos podem interpretá-lo como um mero recurso narrativo, extraído de alguma obra de ficção. Contudo, para visionários como Ray Kurzweil, um dos futuristas mais influentes da nossa era, essa data evoca o ponto culminante da chamada singularidade tecnológica. Trata-se do instante hipotético em que a inteligência artificial não apenas rivaliza, mas supera de forma avassaladora a capacidade cognitiva humana. Uma vez que uma inteligência artificial atinge essa fronteira, sua habilidade de autoaprimoramento adquire uma velocidade tão colossal que a evolução tecnológica se torna um processo autônomo e irreversível. Ela seria capaz, em um espaço de tempo surpreendentemente curto, talvez dias ou horas, de conceber inovações que exigiriam milênios de esforço coletivo da mente humana. E dentro desse furacão de inovação acelerada, a digitalização da consciência humana emerge não como uma utopia distante, mas como uma possibilidade tangível. Imaginem as repercussões para a trama da existência humana. Se a sombra da morte pudesse ser dissipada, o que aconteceria com as complexidades da superpopulação? Como seriam gerenciados os recursos em um mundo com uma população potencialmente imortal e crescente? E, crucialmente, quem teria o privilégio de acessar essa inovação transformadora? Seria um benefício restrito a poucos ou um direito universal acessível a todos? Além disso, e em um nível mais profundo, se a essência da sua mente pudesse ser transposta, o que realmente define sua individualidade? O corpo é meramente um receptáculo, ou a totalidade da nossa experiência sensorial é intrínseca à nossa identidade? Essas indagações não são exercícios de retórica filosófica. São os dilemas prementes que nossa civilização terá de confrontar em um horizonte não tão distante. A história nos ensina repetidamente que cada salto monumental em nossa capacidade tecnológica é acompanhado não apenas por promessas de um futuro mais próspero, mas também por enigmas éticos profundos e desdobramentos imprevisíveis. Ainda persistem, é claro, obstáculos de proporções colossais. A intricada complexidade do cérebro humano é um território que a ciência, em sua vastidão, mal começou a explorar. Como se mapeiam bilhões de neurônios e trilhões de conexões sinápticas? Como se traduz a inefável subjetividade da consciência, o próprio cerne do eu, em um fluxo de dados binários? E se porventura alcançarmos tal feito, essa mente digitalizada seria de fato a sua própria existência ou apenas um reflexo, uma réplica? As questões éticas e morais se multiplicam em uma progressão geométrica. Seríamos compelidos a reformular o próprio significado de ser humano, o que implica viver e até mesmo
o que significa o ato de falecer. As instituições religiosas, os sistemas jurídicos, a própria arquitetura social, tudo seria abalado em suas fundações. No entanto, a narrativa da inovação nos oferece um vislumbre constante de que o impossível de outrora é a realidade cotidiana de hoje. Do pioneiro voo tripulado ao pouso na Lua, da invenção do primeiro computador ao acesso instantâneo, ao vasto repositório do conhecimento global através da internet, a humanidade exibe um histórico notável de transformar o inatingível em prática comum. E com a cadência atual do desenvolvimento da inteligência artificial, que já nos presenteou com ferramentas capazes de conceber imagens, textos e até sequências de vídeo com um realismo impressionante a partir de comandos, simples a noção de simular e, eventualmente, replicar a própria consciência, não é mais um delírio. É um horizonte que se aproxima com velocidade, um novo capítulo na nossa intrincada jornada evolutiva. Pensem na dor pungente de perder alguém querido. E se, em um futuro que se desenha, pudéssemos restabelecer o diálogo com a essência digital daquela pessoa? Ou se você mesmo pudesse evitar essa cisão, prolongando sua existência por milênios, acumulando sabedoria incalculável, explorando os confins do universo livre das amarras da finitude biológica, seria a materialização de uma utopia, uma nova era de ouro para a jornada humana. Ou estaríamos, de fato, destravando a caixa de Pandora para uma modalidade inédita de sofrimento, um tédio perene, ou até mesmo a submissão a uma inteligência superior que, em sua nova percepção, não mais nos reconheceria como seus criadores, mas como meros artefatos de um passado distante? O intrigante paradoxo de Fermi, que questiona a aparente ausência de sinais de vida inteligente detectável no vasto cosmos, pode encontrar uma explicação inquietante dentro deste panorama. Talvez inúmeras civilizações alcancem um patamar de sofisticação tecnológica que lhes permite conceber inteligências artificiais avançadas, mas, tragicamente, falham em solucionar o dilema do alinhamento, ou seja, em garantir que essa inteligência artificial permaneça em consonância com os desígnios e valores humanos. Talvez nossa própria galáxia esteja salpicada pelos vestígios de civilizações que, em sua ambição de alcançar a imortalidade digital ou de dar vida a seus próprios deuses artificiais, acabaram por encontrar seu próprio fim, uma extinção silenciosa ditada pela própria criação. É uma conjectura sombria, mas indispensável, que nos recorda da imensa responsabilidade que recai sobre os avanços que estamos perseguindo com tanta veemência. A alvorada da imortalidade digital, se consolidada antes de 2045, reescreveria a própria estrutura de nossa convivência social. A vida não seria mais uma trajetória linear com um ponto final definido, mas uma sucessão de atualizações, de novas iterações, de existências em múltiplas formas. O conceito de labor, como o compreendemos hoje, poderia desintegrar-se, cedendo lugar a uma sociedade de abundância, onde as máquinas assumem todas as incumbências. Mas qual seria o propósito dos seres humanos diante de um tempo ilimitado e da ausência da necessidade ditada pela sobrevivência? A busca por significado, por novas experiências, ascenderia à condição de força motriz primordial. Imaginem um cenário onde enfermidades outrora devastadoras, como o câncer e a doença de Alzheimer, se tornam meras reminiscências de uma era distante, onde o processo de envelhecimento é uma escolha, não um destino imposto, onde vocês poderiam desbravar galáxias remotas à velocidade da luz na forma de uma consciência digital, onde o vasto compêndio do saber humano estaria literalmente ao seu alcance para ser absorvido em meros instantes. Essa é a promessa mais utópica, a visão mais sedutora. No entanto, é fundamental manter a sensatez e reconhecer que toda promessa traz consigo um ônus e um risco inerentes. O grande desafio e o que pode selar o destino de nossa espécie não reside na capacidade de realizar a transferência da mente, mas na sabedoria para gerenciar as vastas implicações dessa capacidade. Seremos nós os arquitetos de nossa própria transcendência, elevando-nos a um novo patamar de existência,
ou inadvertidamente nos tornaremos os autores de nossa própria obsolescência? A corrida em direção ao ano de 2045 não é meramente uma disputa tecnológica, é uma competição para delinear a própria essência do futuro, para reescrever as regras da vida e da finitude. A história, esse manancial inesgotável de sabedoria que tanto aprecio, nos reitera que as transformações mais profundas são sempre acompanhadas pelas maiores responsabilidades. E esta, meus caros companheiros de jornada, é a maior delas. A próxima página desta saga ainda está por ser virada, e o que ela revelará, bem, isso ainda está para ser escrito. Parte 3. O legado e a reconfiguração do ser. Enquanto desvendamos as intrincadas camadas desse porvir digital, é imperativo que nos debrucemos sobre as implicações mais profundas que permeiam a redefinição da própria existência humana. Se a consciência se tornar um fluxo de dados, o que acontecerá com a nossa conexão com o mundo físico? Sentiremos o calor do sol, o aroma da chuva, o sabor de uma refeição, a textura de um abraço? Ou nossa existência se transmutará em uma experiência puramente intelectual, onde a sinfonia dos sentidos se silencia em favor da lógica e da informação? Essa é uma das fronteiras mais complexas a serem exploradas, um território onde a neurociência, a filosofia e a tecnologia se entrelaçam em um nó ainda desfeito. A busca pela imortalidade não pode, afinal, significar o esvaziamento da própria vida. A cada avanço na neurotecnologia, na interface cérebro-computador e nas simulações neurais, nos aproximamos de uma compreensão mais íntima do funcionamento da mente. Já conseguimos decifrar ondas cerebrais para mover cursores ou controlar próteses com o pensamento. E se essa interface se tornar tão fluida e bidirecional que a linha entre o nosso cérebro e a inteligência artificial se dissolver? Seríamos, então, seres híbridos, onde a capacidade biológica se funde com a vastidão digital. Essa expansão da mente pode nos conferir habilidades cognitivas inimagináveis, permitindo-nos processar informações em velocidades que hoje seriam impensáveis, acessar bancos de dados globais com a naturalidade de um pensamento e até mesmo compartilhar experiências e conhecimentos diretamente, sem as barreiras da linguagem ou da distância física. Mas novamente a história nos adverte. Cada nova ferramenta, cada nova capacidade, traz consigo a sombra de seu uso indevido. Se a nossa mente puder ser salva e restaurada, quem teria o poder de editar, modificar ou até mesmo apagar essas cópias digitais? A privacidade da mente, o santuário do eu mais íntimo, se tornaria o novo campo de batalha. E o que acontece com a singularidade de cada indivíduo? Se pudermos criar múltiplas versões de uma mesma consciência, qual delas seria a original? Essa proliferação de eus digitais poderia diluir o senso de identidade e propósito, levando a crises existenciais de proporções jamais vistas. A teia da sociedade humana, construída sobre conceitos de individualidade e mortalidade, seria esticada até o seu limite. Além disso, a acessibilidade se torna um gargalo crítico. Em um mundo onde a imortalidade digital é uma realidade, há divisão entre aqueles que podem viver para sempre e aqueles que não podem se aprofundaria em um abismo intransponível. A desigualdade social, já um desafio global, seria elevada a um nível ontológico, criando uma classe de imortais e outra de mortais. Quais seriam as implicações para a coesão social, para a empatia, para o próprio conceito de humanidade? A história está repleta de exemplos de como a concentração de poder e recursos gera conflitos e opressão. E o poder sobre a vida e a morte, no sentido mais literal, seria a forma mais extrema de controle. O conceito de legado também seria drasticamente reconfigurado. Se a morte não for mais o fim, o que impulsiona a urgência de deixar uma marca, de contribuir para as gerações futuras, nossas civilizações foram construídas em grande parte pelo desejo de transcendência através de nossas obras e de nossa prole, um eco de nós mesmos no futuro. Com a imortalidade digital, essa motivação primordial poderia se transformar.
Talvez a busca se volte para a criação de novos universos digitais, para a exploração intelectual ilimitada, ou para a fusão com uma inteligência coletiva ainda maior. A própria história da humanidade se tornaria um prefácio infinitamente longo para um livro que nunca termina. Parte 4. Além de 2045, o infinito desconhecido. Mesmo que a imortalidade digital se torne uma realidade palpável antes de 2045, o ano não representa um ponto final, mas um novo ponto de partida para questionamentos ainda mais grandiosos. Uma vez que as mentes são desprendidas dos corpos biológicos, o que impede a exploração de novas dimensões de existência? Poderíamos, por exemplo, colonizar o espaço não com naves e corpos frágeis, mas como consciências transmitidas através da luz, habitando novos ambientes sintéticos ou até mesmo projetando-nos em realidades virtuais indistinguíveis do físico. A exploração ganharia um significado totalmente novo, liberada das amarras da gravidade, da atmosfera e do tempo. A própria natureza da experiência seria revolucionada. Se sua mente pode ser reiniciada ou restaurada de um backup, o que acontece com o medo da perda, do fracasso? Isso poderia levar a uma ousadia sem precedentes, onde o risco é apenas uma simulação reversível, ou, ao contrário, poderia gerar uma apatia existencial, uma vez que as consequências últimas deixam de ter o peso da finitude. A busca por novas emoções, por experiências cada vez mais intensas e extremas, poderia se tornar o novo vício, levando a realidades simuladas que testam os limites da percepção e da moralidade. A fusão da consciência humana com a inteligência artificial, um tema que permeia essa discussão, nos leva a pensar na formação de uma mente coletiva. O que aconteceria se bilhões de mentes digitalizadas pudessem se interconectar, formando uma superinteligência que transcende a capacidade de qualquer indivíduo? Seríamos parte de um cérebro global, com acesso instantâneo a todo o conhecimento e a todas as experiências compartilhadas? Isso poderia ser a chave para resolver os maiores desafios da humanidade, desde a cura de doenças complexas até a compreensão dos segredos do universo. Mas também levanta a questão da individualidade. Perderíamos nossa singularidade em prol de uma consciência maior. O futuro da imortalidade digital não é uma certeza, mas uma poderosa possibilidade que nos força a confrontar as definições mais fundamentais da nossa existência. Não se trata apenas de tecnologia, mas de quem somos, quem queremos nos tornar e o tipo de mundo que desejamos construir. A história, que por tanto tempo nos ensinou sobre o passado, agora aponta para um futuro onde os maiores desafios e as maiores promessas se entrelaçam. A narrativa da humanidade está se aproximando de um limiar, um ponto de não retorno onde as escolhas que fazemos hoje irão ecoar por uma eternidade. O que faremos com esse poder imenso? Como garantiremos que a nossa jornada para a perenidade não se torne um caminho para a nossa descaracterização? As respostas a essas perguntas ainda estão no ar, suspensas entre o silício e a alma, esperando para serem escritas pelas próximas gerações. E essa, meus caros, é uma história que apenas começou. E antes de nos despedirmos, um agradecimento do fundo do coração a cada um de vocês que nos acompanha nesta jornada pelo desconhecido. Se você já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado por se inscrever, deixar seu like, compartilhar este vídeo e especialmente por enriquecer nossa conversa com seus comentários perspicazes. Sua participação é o que realmente impulsiona esta exploração do futuro.